Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se você curte tudo isso, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o tema é RPG. Hoje a gente vai continuar aqui a nossa exploração do Áureos, os Dançarinos da Lua. Um RPG nacional muito interessante, muito bacana, que vai misturar aí num cenário de Brasil colônia fantástico, elementos de capoeira, dos orixás e um monte de coisa legal e interessante da gente conhecer. Então assim, quem tá ligado no movimento sabe que hoje a gente vai ter o nosso terceiro vídeo sobre o capítulo 3 do livro, né, que é o maior capítulo, que vai tratar basicamente aí sobre o sistema. Então a gente já falou nos dois vídeos anteriores sobre as jogadas de dado, sobre mais ou menos como é que funciona uma cena de ação ali, como é que funcionam os obstáculos que os personagens vão ter que suplantar, né? E agora chegou o momento de a gente falar, para fechar esse capítulo, da questão do dano, da penalidade, como é que funciona essa parte do sistema, beleza? Mas se você tá chegando agora ou perdeu algum vídeo, não tem problema. Vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva do Áureos para você acompanhar a série desde o início, se está chegando agora, rever alguma coisa, refrescar a memória, assistir algum vídeo que você perdeu, para a gente poder seguir a viagem tranquilo, beleza? Mas enfim, vamos lá. Seguindo adiante, dano e penalidade. Como é que funciona isso no sistema aqui do Áureos, beleza? Olha só, o dano ele vai ser um efeito cumulativo e a função principal dele vai ser impor penalidade para o seu jogador, né, para o seu personagem. E como são essas penalidades? Aqui no Áureos, ele vai trabalhar com a questão de você perder dados, né? A gente já comentou um pouquinho nos vídeos anteriores como é que a gente vai formar a pilha de dados do personagem. Você vai ver qual é a característica que vai se adequar mais para aquela ação que você quer fazer, e aí você vai decidir junto com o narrador se você vai usar aí qual característica, melhor dizendo, você vai usar. Você vai usar o axé, a ginga, a mandinga, enfim. E dependendo da característica que você selecionar, isso vai te dar uma quantidade X de dados. Então quando você começa a se dar mal, quando você começa a levar dano, vamos colocar assim no Áureos, você começa a perder dados. As penalidades que são impostas são perda de dados nas suas jogadas, em todas as jogadas, tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Cada um ponto de penalidade que você eventualmente tiver, você vai perder um dado em todas as jogadas. A única exceção a essa regra, tá, são dados que você obtenha através do domínio do seu orixá. A gente comentou um pouquinho sobre isso no vídeo passado, salvo engano, mas a gente já vai voltar a falar nesse assunto no vídeo específico dos orixás, que vai ficar um pouquinho mais pra frente, beleza? Então, tirando essa exceção do dado, do domínio, né, do orixá, qualquer outra jogada que você faça, e se você tiver alguma penalidade, você vai diminuir aquela quantidade de dados da sua jogada, beleza? Mas assim, isso aí é a ideia inicial da coisa. Como é que funciona isso na prática, por exemplo, numa questão de combate, né? O livro vai dar aqui um exemplo pra gente, que eu acho que é bem elucidativo pra gente entender como é que funciona isso. Então, só para relembrar como é que funciona a jogada padrão do Áureos que vai influenciar aqui. O narrador vai jogar primeiro, tá? Vai jogar a pilha de dados dele primeiro, e a partir dessa jogada vai ser estabelecida a dificuldade, o número-alvo. E aí depois o jogador vai pegar a sua pilha de dados, jogar dentro da roda e tentar suplantar a dificuldade estabelecida pela jogada do narrador e, ao mesmo tempo, tentar tirar algum dado do narrador de dentro da roda de capoeira, tá? Porque só relembrando, só conta como resultado válido os dados que estiverem dentro da roda de capoeira, dentro do círculo. Até mostrei já num vídeo anterior, mas vou mostrar aqui de novo, olha só. Só vale os dados que estiverem dentro da roda. Então se você conseguir quicar um dado do narrador para fora da roda, ele vai perder o valor. Por que que isso é extremamente importante numa jogada dessas aqui? Se a gente pegar essa jogada padrão e transportar para o combate, como é que vai funcionar a situação do dano? Se você falhar nessa jogada, a quantidade de dano que você vai receber vai ser igual à quantidade de dados do narrador que sobrarem dentro da roda, tá? Por isso que é importante você tentar expulsar os dados do narrador de dentro da roda da capoeira. Detalhe importante, tá? Presta atenção, se liga aí. Não é a quantidade, não é o resultado do dado do narrador, tá? Então vamos dizer que sobraram 2 dados do narrador dentro da roda. Um saiu 8 e o outro saiu 2. Quer dizer que você levou 10 de dano? Não. Se sobraram 2 dados do narrador dentro da roda, você levou 2 de dano, tá? Esse é o raciocínio. E esses 2 de dano vão corresponder, basicamente, via de regra, a menos 2 dados de penalidade, tá? A gente vai ver um pouquinho mais na frente que tem algumas maneiras de evitar isso. Mas esse é o raciocínio padrão da coisa, beleza? Então assim, e um detalhe, só para não deixar passar em branco. Eu estou falando aqui de situações de combate, tá? E outros tipos de situação, por exemplo, uma queda, um dano por fogo, qualquer outro tipo de dano que a gente sabe que acontece nos RPGs que não seja relacionado a um combate especificamente. Como é que a gente vai avaliar isso? Nesses casos, a sugestão do livro é que, via de regra, se o personagem falhar num teste desse, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo bobo aqui, pular uma fogueira,
né? E aí ele falha, ele vai levar 1 de dano, beleza? Porque aí não vai ter a questão da jogada do mestre e tal, é um pouquinho diferente. Então, para danos que não envolvam situação de combate, o livro recomenda que para cada falha o personagem leve 1 de dano somente, beleza? E assim, falamos de dano e como é que funciona agora a questão da cura, né? Como é que funciona isso? Bom, o Aureus é o seguinte, ele vai ter aquela ideia, né, que é muito comum em vários outros RPGs, de um descanso regenerativo ou curativo, né? Então a cada 8 horas de descanso por dia, que ele chama aqui de descanso pleno, você recupera 1 de dano, tá? 1 de dano. Presta atenção. Então assim, claro que existem outras formas que não só do descanso, porque senão poderia demorar bastante em tempo de jogo para o seu personagem se recuperar e estar pronto para ação. Mas como ele não é uma pessoa comum, o seu personagem, ele tem toda aquela questão, toda aquela ligação com o orixá, a proteção com o orixá, claro que ele tem alguns artifícios extras para se livrar dos danos / penalidades. Quais são eles? Por exemplo, você pode gastar um búzio, a gente comentou sobre isso no vídeo passado, tá? Você pode gastar um búzio para curar 1 de dano por rodada, tá? Por rodada. Se você estiver ali no meio de um combate, tá? Esse é o máximo que você pode gastar. 1 por rodada se estiver durante o combate. Se estiver num momento mais tranquilo, você pode gastar mais, porque aí vão ser como se fosse um tempo mais prolongado, mais diluído, você vai gastando um búzio por cena, vamos dizer assim, ou por round, enfim. Mas como não está no combate, não vai ter todo esse problema de estar acompanhando ali. Fora essa questão do gasto de búzio, existem outros testes que o seu personagem pode fazer para ajudar outros personagens a se recuperarem de danos, tá? Eu vou ler um trechinho aqui do livro para vocês. Olha só. Uma cura mágica pode exigir o uso de um domínio e pedir um teste de axé. A aplicação de ervas medicinais pode requerer um teste de mandinga. Uma cauterização pode demandar um teste de patuá do alvo e etc. Ou seja, existe a possibilidade de você ajudar outro jogador e dependendo da forma como você vai prestar essa ajuda de primeiros socorros, vamos colocar dessa maneira, você pode fazer algum teste específico, tá? Que não vai envolver ali o gasto de búzios, ou se você quiser uma cura certa, vamos colocar assim, você pode gastar os búzios para recuperar os danos / penalidade. Só não esquece do que eu falei no vídeo passado, tá? O gasto de búzios, ele tem que ser muito controlado e estratégico, porque ele vai fazer diferença no final da história, no final do caos, conforme eu falei no vídeo passado, beleza? Mas vamos lá. Seguindo adiante, como é que tem uma outra regrinha aqui que é bacana da gente comentar aqui, que é uma regra opcional, que o livro chama ali de acudir. Só não confunda essa questão do acudir só de reparar dano, tá? Aqui é uma ajuda mais geral, mais ampla. O meu personagem quer ajudar um outro personagem a desempenhar alguma ação melhor. Claro, lembrando sempre, se isso fizer sentido dentro da narrativa, tá? Se isso for possível e fizer sentido dentro da narrativa. Mas como é que vai funcionar isso na prática? O personagem que quer ajudar, né, o acudidor, vamos chamar assim, ele vai fazer um teste baseado na mesma dificuldade que a pessoa que está sendo acudida fez, e caso ele tenha sucesso, a quantidade de dados que sobrar dentro da roda no final da jogada pode ser acrescentada a um próximo teste de quem está sendo acudido. Ou seja, se o meu personagem que vai ajudar faz o teste lá, eu consigo bater dificuldade no narrador, e sobra 2 dados meus dentro da roda no final dessa jogada toda, no próximo teste que a pessoa que eu estou ajudando for fazer, ela vai ganhar esses 2 dados extras, beleza? É mais ou menos assim que funciona, lembrando que essa é uma regra opcional, beleza? Seguindo adiante, para a gente já ir encaminhando aqui para o finalzinho, a gente vai ter a questão da morte, né? Como é que a gente vai contabilizar ali a morte do personagem? Como é que a gente sabe quando ele levou ferimentos mais do que suficientes para tirar a vida dele, mais do que o corpo dele consegue suportar? Olha só. O sistema do Aureus, ele é baseado num processo mais simples com o objetivo, né, de deixar o jogo mais fluido, tá, e menos apegado a tecnicalidades e nem tem a pretensão de retratar de uma maneira extremamente realista as coisas, beleza? Então como é que vai funcionar essa questão da morte, que o livro chama aqui de morte matada? Basicamente, se a gente for olhar aqui a ficha do personagem, eu vou mostrar aqui para vocês de novo. Um áureo, ele vai ter 5 pontos de vida, se a gente for considerar dessa forma. Porque olha só aqui. Aqui é onde você vai marcar os danos que você leva, né? E aqui já tem as penalidades. Olha, -1, -1, -1, incapaz e morto, tá? Só que tem alguns detalhes pra gente comentar aqui a respeito disso. A gente comentou num dos primeiros vídeos, acho que o vídeo que fala especificamente dos áureos, que eu vou falar um pouquinho de cada uma das características. Todo áureo tem uma característica chamada patuá. E como é que funciona isso, né? Eu comentei lá, mas só focando aqui o exemplo de novo. O patuá, ele tem um uso passivo que é justamente fazer com que o seu personagem ignore algumas penalidades, tá? Então todo personagem, obrigatoriamente, vai ter pelo menos 1 ponto de patuá. Então este primeiro dano que ele vai levar aqui, que já daria ali um -1 para ele,
ele vai ignorar essa primeira penalidade por conta do patuá. E caso ele tenha mais pontos de patuá, ele pode ir ignorando as outras penalidades. Tá? Então, assim, é uma característica importante, né, que você pode lhe ajudar, isso pode lhe ajudar a não sucumbir tão fácil, mas como é que funciona isso aqui no sistema, na lógica do Aurus, tá? Não é que o seu personagem não esteja ferido, ele vai estar visivelmente ferido, só que ele consegue ali, através de uma força interior, dessa ligação dele com o orixá, dê o efeito narrativo que você quiser, ele consegue se manter ativo 100%. Vamos colocar assim, né? Sem ter as penalidades. Até que acabe a quantidade de patuá que ele tenha, ou que ele leve uma quantidade de dano exagerada. Porque, como a gente está olhando aqui, quando ele chega no quarto dano que ele leva, ele já está incapacitado. Então ele já vai desmontar, vamos dizer assim, né? Já vai cair, já vai ficar ali inconsciente e tal. E se ele continuar levando dano, ele pode eventualmente vir a morrer. E aí, também pegando a temática do jogo, ele vai ser encarado como um mártir, né? Vai ter ali, vai voltar, vai ser chamado pelo orixá e tudo mais. Então tem todo aquele negócio que você pode colocar ali como efeito narrativo, caso algum personagem morra. Mas assim, pelo que eu estou olhando aqui, inicialmente, uma passada geral, você tem várias possibilidades de evitar dano, você tem várias possibilidades de ignorar as penalidades, então assim, tem um pouquinho de estratégia também aí, para você não deixar o seu áureo perecer, né, quando você tem ainda uma gama de possibilidades de coisas para fazer para evitar isso, tá? Mas assim, a ideia do jogo é essa, que seja um sistema de combate, um sistema de dano fluido, rápido, que não se prenda muito a tecnicalidade e nem seja um retrato da realidade nua e crua, tá? O negócio aqui é se divertir e contar boas histórias, beleza? Só pra gente fechar aqui, eu até já me adiantei, já falei, o livro vai trazer aqui a questão do corpo fechado, que é justamente esse uso do patuá que eu estava comentando com vocês. Então, esse é um recurso, é um artifício que os áureos têm para prolongar a vida, para se manter funcionando a 100% de capacidade por mais tempo, justamente porque eles são pessoas especiais com uma ligação mais estreita com o orixá que os protege. E para a gente encerrar esse capítulo, olha só, a gente vai ter aqui mais uma das belas ilustrações do Áureos, tá? Então, com essa ilustração, a gente fecha o capítulo 3. Espero que vocês tenham curtido do jogo até aqui, né? Deixem aí nos comentários para eu saber o que vocês estão achando. E no próximo vídeo a gente já vai entrar num outro capítulo 4, né? Chamado de Revolução e Libertação, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike. Não deixa de conferir as sugestões de vídeo que vão aparecer aqui no finalzinho. E a gente se encontra na próxima resenha.